Desde 2017 juntos, trazendo conhecimento de qualidade que expande as suas possibilidades. Curta o nosso canal e se inscreva. Bem-vindos, pessoal. Conforme prometido, nós hoje vamos trazer aqui os fundamentos do dimensionamento de tubo capilares, tá? Nessa aula nós vamos fundamentar tecnicamente o que nós desenvolvemos em uma planilha de Excel que está disponível para licenciamento, né, dos interessados, e é muito bacana, muito acessível, você vai gostar mesmo, porque é realmente um dimensionamento que vem lá das bases mesmo, né? Então você pega os parâmetros mesmo e você vai gostar muito disso daí, tá legal? Então vamos lá, já tem o primeiro vídeo. Se você não viu, eu recomendo que você veja o primeiro vídeo. Nessa eu vou fundamentar um pouquinho mais, trazer um pouco mais de detalhes e na próxima já vamos para a parte prática, tá legal? Então vamos lá. Vamos direto para a aula. A modelagem, né? A modelagem para um tubo capilar, nós temos aí que ela data de na verdade é muito antes, mas um grande trabalho que foi feito em 1996 pelo Yilmaz e Yunal, tá? São dois grandes pesquisadores da área de tubos capilares. Esse assunto de tubo capilar é realmente, né, fazendo uma brincadeira, né, tubo capilar, ele é cabeludo, é complexo, tá? Não é simples. Então, eles lançaram as bases da modelagem paramétrica, né, de um tubo capilar. Então, a gente tem aqui, e você vai entender logo por que nós desenvolvemos, então, uma planilha para te ajudar, tá? Então, tudo parte de uma equação diferencial, onde Z é as coordenadas axiais, né? E a gente tem aqui o P, que é a variação de pressão, tá? Então é dZdP, onde essa é a coordenada axial, pressão, né? Você vai ter uma queda de pressão ao longo do tubo capilar, conforme a aula anterior, que a gente discutiu isso já com você. Aqui eu vou mostrar a modelagem, tá bom? É uma continuação. E aí você tem que 2 vezes D, onde D é o diâmetro interno do tubo capilar, tá? Dividido pelo fator de atrito vezes G ao quadrado, onde G eu costumo chamar de difusão mássica. O G, só para você entender por que eu chamo assim, é quilogramas por segundo, metro quadrado, né? Então é bem bacana mesmo. É para você ter ali aquela noção de como o fluido vai se propagar no tubo capilar, tá? Vezes o volume específico, tudo isso aqui embaixo desta fração, tá? Isso daqui vezes 1 mais G ao quadrado, isso aqui é 1, que eu já apresentei para você, vezes, agora, a derivada parcial, que é diferente da derivada, vamos dizer assim, direta, aqui é a parcial, do volume específico pela derivada parcial da pressão, considerando uma transformação isoentálpica, tá? Por isso que tem um Hzinho aqui da entalpia, lembrando que é numa transformação isoentálpica, claro, né? Claro, porque se você lembrar, lá no processo do diagrama pH, né, no diagrama pH você tem lá os limites de saturação e o processo todo é uma mudança de pressão a uma entalpia constante, tá? Agora, é claro que fica muito evidente o porquê que você tem aqui o volume específico variando, porque no fundo é aqui que começa a mudança de fase, né? Então ele vai entrar 100% líquido e vai começar a passar aqui para uma fase de título, né? Então é isso que justifica esse argumento aqui na equação. E aí eles vão mais, né, um pouco mais longe, eles fazem um avanço nesse ponto de vista, aonde ele já começa agora a discutir, por exemplo, os comprimentos, o impacto do comprimento que este tubo capilar vai ter numa dada condição.
Então ele vem aqui e fala para você, olha, que o comprimento, né, que o comprimento num processo isobárico, tá? O comprimento no processo isobárico, isso tem que ficar claro, né? Nesse contexto aqui, a gente vai ter que o comprimento é menos A. O que vem embaixo? Olha só, a entrada, então é lá a parte da condensação, porque tudo começa aqui e termina aqui. Então, processo 1, processo 2, né? Vai terminar lá na evaporação, só que a gente vai considerar esta transformação aqui, ó, no ponto de flash. Então, essa integral vem até o Fzinho do ponto de flash aqui, ó. Vem até aqui, tá? Então, vai dar condensação ao ponto de flash. 2D, duas vezes o diâmetro, dividido pelo mesmo argumento que antes. Eu estou agora levando isso aqui para uma análise mais abrangente. F, G ao quadrado, volume específico, igualzinho a essa argumentação, dP, né? dP, variação da pressão que vai variar, tá? Bom, e aí você tem que isso é igual a 2D sobre F, que é o fator de atrito, vezes G ao quadrado, vezes P. O primeiro P que você vai ter é o da entrada no tubo capilar. Então, P conde, menos pressão no ponto de flash, dividido por volume específico no ponto de flash, tá? Então você já tem que esse comprimento vai vir disso, tá? E aí, o próximo passo, então, que a gente precisa considerar aqui, aqui na verdade, né? Aqui na verdade é o comprimento em função do ponto de flash. Desculpe, eu tinha falado isobárico e foi incorreto o que eu disse, é em função do ponto de flash. Agora, se a gente fizer algumas considerações aqui importantes, onde a gente assume, conforme UMax e UNA acabam recomendando para nós no trabalho deles de 1996, que lança as bases aí para nós, a gente tem o seguinte, que o volume específico ele pode ser transformado por uma variante do tipo A mais B sobre P, esse P é pressão, o A e o B você já vai ter acesso. Agora A, isso aqui é volume específico, né? A fica igual ao volume específico no ponto de flash, 1 menos K, você já vai ver o que é o K. O B fica igual a volume específico vezes pressão no ponto de flash, volume específico no ponto de flash, pressão no ponto de flash e um parâmetro K, sendo que K, os ajustes deles demonstraram experimentalmente que é 2,62 vezes 10 a quinta pressão no ponto de flash elevado a um expoente de menos 0,75, tá? 75 aqui. Beleza? E aí, então, portanto, a gente consegue melhorar este equacionamento e abrangê-lo mais, a ponto de podermos aqui escrever que o L vai ser igual a 2D dividido pelo fator de atrito vezes o G ao quadrado vezes, vamos abrir aqui uma chave, PF menos PE dividido por A, tá? Mais B sobre A ao quadrado, que agora você já tem como encontrar. Isso aqui é um mais, tá? Aqui, realmente a minha caligrafia aqui no digital. LN, logaritmo niperiano, tá? A, PE mais B dividido, não sei se vocês estão escutando, o Cone e o Hulk estão latindo, é que eles gostam dessa passagem aqui. Pressão no ponto de flash, esse PE é a pressão de
Desculpe, evaporação, é a pressão no evaporador, tá? Mais B menos G ao quadrado vezes Ln de volume específico no evaporador, volume específico no ponto de flash, tá? Então, esta daqui é uma equação que te dá o comprimento, tá? O comprimento dele, né? O comprimento do tubo capilar, né? E aí, a partir disso, você já tem diâmetro, comprimento, e todos esses parâmetros acabam resultando ali no que você vai precisar entender, que é a vazão mássica no final, né? Da onde vai vir aqui desse parâmetrozinho aqui, quando a gente faz mais algumas várias transformações nele, você acaba tendo acesso, né? Você acaba tendo acesso à vazão mássica. Então você vai ver que no final das contas, a vazão mássica que vai passar pelo tubo capilar vai ser π d ao quadrado sobre 4, ainda seguindo, né, seguindo toda a modelagem proposta por Ilmax e Unal, você vai ter que π d ao quadrado sobre 4, tá? Os fatores de atrito SP e FTP, né, que você vai ter tanto lá na entrada, quando o fluido acaba entrando líquido, para quando o fluido já começa a sair com título, muda o fator de atrito, tá? Por quê? Porque o líquido está mudando de fase, o gás, ele no estado gasoso, quando já tem esse título, o atrito dele com as paredes internas é totalmente diferente de quando ele é líquido. Vezes PI, que é a entrada na condensação, menos ponto de flash, dividido, pressão no ponto de flash, dividido pelo volume específico no ponto de flash, mais a pressão no ponto de flash, menos a pressão na onde agora? No evaporador, dividido pelo fator A que você já calculou, mais B ao quadrado, vezes Ln, a evaporador, pressão no evaporador, mais B dividido por A, pressão no ponto de flash mais B, tá? Isso tudo aqui sobre o fator de atrito vezes o comprimento, dividido por 2 vezes o diâmetro interno do tubo capilar, mais o argumento Ln. A gente vai ter volume específico no evaporador, dividido pelo volume específico no ponto de flash, tá? E aí você tem, portanto, que é isso daqui, tá? Então a vazão mássica vai rodar em cima disso daqui, tá? Então você acaba tendo já essa modelagem. Ela não é uma modelagem simples, tá? Não é uma modelagem simples, mas ela é o embasamento do que nós temos, tá? Ela já tem muitos trabalhos anteriores a Ilmax e Unal, existem muitos trabalhos anteriores a eles, né? E muitos posteriores também, né? O último trabalho totalmente aí experimental e científico, porque veja, pessoal, a turma, eu não gosto de teoria. Isso aqui é conhecimento técnico. É a partir de um conhecimento físico, dos mecânicas dos fluidos e da termodinâmica, da física mesmo, de tudo que rege internamente um tubo capilar, você consegue cravar qual é o papel da ciência. O papel da ciência é fazer previsões muito boas.
Então você não precisa ficar gastando dinheiro e tempo testando. Você investe o tempo uma vez nos estudos e depois você tem aí um resultado desse muito bacana. Então, nessa aula eu apresentei para você a fundamentação técnica que vai agora nos permitiu desenvolver uma planilha de cálculo pronta que a gente vai disponibilizar sob licenciamento para você, e aí você pode agora fazer quantos dimensionamentos você quiser para bebedouros, para um freezer, para um balcão, enfim, agora o céu é o limite com a nossa ferramenta que a gente vai te passar, que você vai ver que na parte prática ela é muito legal. Por quê? Porque a gente pega os parâmetros fundamentais e você começa a enxergar tudo isso, tá certo? Você vai caracterizar onde é o ponto de flash, você vai caracterizar qual é as condições na entrada e na saída. Isso é muito bacana, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para a próxima aula? Tchau, tchau, pessoal! Estuda bastante e manda suas dúvidas. Tchau!